Muita alegria de estarmos juntos hoje no ambiente virtual da casa de Francisco de Assis, nosso Jeff, e hoje em especial com outro sentimento, um sentimento maior de gratidão, porque além de agradecermos tudo que temos, hoje estamos comemorando o nascimento de Kardec, 3 de outubro de 1804. E veio ao mundo alguém que nos deu a oportunidade de acesso a ideias que hoje são tão essenciais para a nossa vida, para o nosso crescimento pessoal. Sobre este assunto, falando de nós e de Kardec, nós vamos ouvir hoje também um amigo bem querido, Jaime Lobato, do Grupo Espírita Redenção. Para começarmos o nosso trabalho de hoje, o nosso tempo de tanta alegria, vamos a uma prece. Onde, olhando para o nosso interior, vamos estar cada vez mais gratos ao Pai de amor que nos criou, a Jesus, esse mestre que nos deu tanto exemplo, aos espíritos amigos da casa de Francisco e hoje em especial a Kardec. Vamos agradecer por tudo que recebemos de amparo ao nosso progresso e vamos pedir a Jesus, esse irmão tão presente em nossas vidas, que continue abençoando esta terra, toda essa humanidade, em momentos hoje que se nos apresentam mais estranhos, mas entretanto, sempre com a esperança de que estamos no bom caminho, porque não estamos sozinhos. Que Jesus permaneça abençoando a todos nós e envolvendo nosso irmão Jaime com todo carinho por seus prepostos de amor. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói, o Jefa de Niterói, como tão carinhosamente nós chamamos, pois temos nessa casa grandes amigos, excelentes companheiros de caminhada no aprendizado e na aplicação da doutrina espírita em nossas vidas e em nossas casas espíritas, porque eu faço parte do Grupo Espírita Redenção, está situado no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro. Eu sou Jaime Lobato. E nós vamos hoje fazer algumas considerações sobre o tema Nós e Kardec. Como está a nossa relação com Allan Kardec? E, falando nele, vamos lembrar que Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu no dia 3 de outubro de 1804. 3 de outubro de 1804. Estaria aniversariando. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque Allan Kardec só nasceu a partir de 18 de abril de 1857.
porque Allan Kardec foi o pseudônimo que Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, adotou para as obras espíritas, porque ele já tinha várias obras sobre educação na França. Então, para que não houvesse nenhum tipo de confusão, as obras espíritas ele assinou Allan Kardec, e teria sido uma encarnação dele anterior entre os druidas, com o nome de Allan Kardec. Isso todos nós, né, já sabemos de alguma sorte, mas há uma coisa interessante. Ele foi registrado no registro civil, aliás, constou Denisard Hippolyte Léon Rivail. E na certidão de batismo constou Hippolyte Léon Denisard Rivail. Foi só uma troca aí de nomes, né? De sobrenomes, mas não vai mudar nada. Quer dizer, no registro civil, começa com Denisard Hippolyte Léon Rivail. Na certidão de batismo, que é a que prevaleceu, mesmo porque a religião, naquela ocasião, tinha poderes, né? Na certidão de batismo constou Hippolyte Léon Denisard Rivail. Isso tem muita importância? Não, mas só para um registro, né? Já que ele está aniversariando. Allan Kardec deixa para nós obras fundamentais. Até pouco tempo, eu me referia às obras de Allan Kardec como sendo obras básicas. Mas após assistir uma palestra elucidativa do Sérgio Aleixo no YouTube, ele me convenceu realmente que não são obras básicas, não, são obras fundamentais. E vamos homenagear Kardec hoje dessa forma, inclusive, né? São obras fundamentais, sim. Agora, interessante, embora não usasse essa terminologia, mas eu usava o conceito, eu usava obras básicas. Já não uso há algum tempo, há algumas gravações minha no YouTube que ainda eu me refiro às obras básicas, mas a partir do momento que eu entendi que não são obras básicas, são obras fundamentais. Mas, como eu ia falando, eu não usava o termo, porém, o sentido sim, porque eu várias vezes, num projeto que o Grupo Espírita Redenção tem no YouTube, Caminhando Juntos, às quartas-feiras, às 19 horas, eu várias vezes disse que se acabassem todas as obras mediúnicas, só restassem as de Allan Kardec, não se tinha perdido nada, muito ao contrário. Mesmo porque o Espiritismo existe porque existiu um Allan Kardec produzindo essas obras que realmente são fundamentais. Sem elas, não existe Espiritismo. O que existe, muitas vezes, é um mediunismo até mal orientado. E nós, hoje, vamos falar algumas coisas que nós achamos importantes. Por exemplo, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e nós vamos
fazer algumas referências importantes a respeito de O Livro dos Médiuns, porque completou esse ano 160 anos e está atualíssimo, meus irmãos. Do Livro dos Médiuns consta a ciência espírita. E muito bem diz Herculano Pires, a ciência espírita é obra de Allan Kardec, mesmo porque espíritos desencarnados não fazem ciência no mundo físico, não fazem pesquisa de campo, não fazem as pesquisas que o Allan Kardec fez para nos deixar esse legado extraordinário que é a ciência espírita. E ele mesmo diz que o objetivo e a finalidade da ciência espírita é o estudo da relação entre desencarnados e encarnados e vice-versa, como também, e em consequência, o estudo do mundo espiritual. Quer dizer, a ciência espírita é um projeto proposto por Allan Kardec diante das suas pesquisas, diante dos resultados das suas experimentações, para o acolhimento de uma mediunidade bem conduzida, de uma mediunidade bem orientada. Uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, o Jeff, foi a obra de Allan Kardec que me tirou de uma situação dificílima. Eu já fiz referência até num seminário que participei nessa casa, virtual também. Quando eu, em grandes dificuldades, há muitos anos atrás, se não me engano, em 1976, eu fiz uma carta para Ivone Pereira, porque eu havia 7 anos de prática espírita, mediúnica, e estava em grandes dificuldades. Vejam bem, enquanto eu ia a casas espíritas. Mas por que eu entrei em dificuldades? Mediunidade mal conduzida. Mediunidade mal orientada. Mediunidade sem estudo. Então, cheguei numa situação dificílima. Quando aí, resolvemos, eu, minha mulher, eu tenho 4 filhos, naquela ocasião tinha só 2 pequenos, ainda bem pequenininhos, e resolvemos que íamos às casas espíritas procurar alívio para aquela problemática que me envolvia, e diziam, não, isso é mediunidade, você tem que trabalhar. Quanto mais eu me envolvia com a mediunidade no formato que me propunham, e não foi numa casa espírita só, e casas espíritas conceituadas, mais eu piorava. Foi quando eu decidi parar com tudo. Ficamos em casa, eu e minha esposa, fazendo o evangelho. E aí, uma vez surgiu um jornalzinho que eu assinava, espírita, e lá, minha esposa até que trouxe, Mariana, e disse, Jaime, aqui, a Ivone Pereira está recebendo pessoas na sua casa. Vai lá. Eu falei assim, não, não vou não, eu vou escrever uma carta para ela. Escrevi uma carta para ela. Ela me respondeu e anexou para mim uma mensagem de Bezerra de Menezes que ela psicografara.
E nessa mensagem, Bezerra dizia: o irmão precisa repousar. O irmão está fatigado, mental, emocional, espiritualmente, está desgastado. Veja bem, Bezerra de Menezes, que recomenda que nós leiamos, porque a leitura e o estudo são importantes, ele diz: pare até com as leituras. E quando recomeçar, disse ele, recomece por Jesus e Kardec. Enquanto eu ia às casas espíritas, e você tem que trabalhar, é mediunidade, o que você está sofrendo é a falta de trabalho mediúnico. Ora, eu naquele estado, quanto mais eu trabalhava, mais eu perdia energias de que eu necessitava. Tanto que Bezerra foi claro: pare com toda atividade mediúnica. Pare até com as leituras. E, meus irmãos, até então eu não conhecia essa obra fundamental de Kardec. Daí por diante, eu comecei a estudar a obra, comecei a ler e a estudar. Ora, que coisa! E tudo, quer dizer, nessa obra de Kardec eu encontrei resposta para muitas coisas que ocorriam e que eu aprendera de forma equivocada, em casas que não havia estudo. E, às vezes, em casas que havia estudo, mas mal orientado. E nós vamos ao Livro dos Médiuns, que é o de que estamos tratando, né? 160 anos de edição, e continua atualíssimo. Eu não conheço nenhum tratado de mediunidade melhor do que o Livro dos Médiuns. Meus irmãos, não há obra mediúnica que trate de mediunidade e que supere as informações contidas em O Livro dos Médiuns, que supere a ciência espírita. Nós gostamos muito de nos vangloriar, né? O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião, ou o espiritismo é uma ciência, tem uma face filosófica e uma face moral. Mas nós não damos importância, não levamos em conta a ciência espírita. Quantos companheiros trabalham em equipes mediúnicas e não conhecem o Livro dos Médiuns, não conhecem o Livro dos Espíritos, não conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria conhece. Não conhece o livro que é o Espiritismo. Que importância tem o livro que é o Espiritismo? Esse livro, no meu entendimento, ele nos ajuda a formar um processo crítico espírita. Naqueles 3 diálogos, com o cético, com o padre e com o crítico, a gente vai ali compreendendo aquela discussão, aquele diálogo importante que Kardec tem com os 3, aquele diálogo criado ali por Kardec, que nos ajuda a formar um processo crítico. Então, o que é o Espiritismo é o primeiro livro que nós devemos presentear a alguém que queira conhecer o Espiritismo. Mas, infelizmente, que tristeza, no nosso meio,
O primeiro livro que oferece é Nosso Lar, é livro mediúnico. Quem quer conhecer o Espiritismo, o primeiro livro é o que é o Espiritismo, é a instrução de Kardec. No capítulo Método, do Livro dos Médiuns, item 35, ele diz muito bem: aquele que quiser estudar o Espiritismo através das nossas obras deve seguir a seguinte ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Como eu falei, tem 3 diálogos importantíssimos que a gente, de vez em quando, tem que rever. Depois tem um resumo do Livro dos Espíritos e um resumo também, uma parte bem resumida da parte mediúnica. Ele diz, comece pelo o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que é o que havia até então, e a Revista Espírita, diz ele. O estudo da Revista Espírita é recomendação de Allan Kardec. Só que nós não entendemos o seguinte: por que a Federação Espírita Brasileira traduziu a obra de Rustem muito antes da Revista Espírita, que ela veio a traduzir em 2004? A Revista Espírita é importantíssima, meus irmãos. Ali nós encontramos Kardec praticando o espiritismo. E depois vem o livro dos o Evangelho segundo o Espiritismo, vem o Céu e o Inferno, a Gênese, né? Vem Viagem Espírita em 1862. E eu sugiro a leitura e estudo da edição da Casa e Editora O Clarim, que tem um prefácio excelente. Que tem um prefácio magnífico, que nos ajuda a entender melhor as 3 viagens que Allan Kardec fizera, 1861, 1860, 61 e 62. Essa dera título ao livro, né? Há outras obras também, o Espiritismo na sua expressão mais simples, o próprio Livro dos Médiuns, antes de surgir em 1861, surgiu introduções para estudos da prática dos fenômenos mediúnicos. O título necessariamente não é esse, mas era um livreto, e que depois é substituído pelo Livro dos Médiuns. Mas isso tudo é história que nós precisamos conhecer. Eu conheci isso tudo pelas mãos da editora Edicel, porque a Edicel publicou tudo. A Revista Espírita que eu conheci e que eu divulguei muito no programa que o Redenção tinha e que durou 20 anos na Rádio Rio de Janeiro, Semeando Ideias, eu divulguei a Revista Espírita da Edicel. Hoje em dia está sendo produzida pela Boa Nova, né? Mas continua como edição da Edicel. E é muito importante esse estudo da Revista Espírita. A divulgação que nós fizemos da Revista Espírita, antes que ela tivesse qualquer a conotação que tem atualmente, fomos criticados, meus irmãos, e como?
como fomos criticados. Mas não desanimamos, não. Por quê? Porque nós reconhecemos ali, primeiro, que a recomendação de Kardec está lá no capítulo Método do Livro dos Médiuns, e tem 35, ele indicando quem quiser estudar o Espiritismo através das nossas obras, que comece com o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Revista Espírita, que é o que havia até então. Se é recomendação do codificador, se é recomendação daquele que fundou, afinal de contas, o Espiritismo, e nos trouxe essa doutrina, porque se a parte filosófica e a parte moral os espíritos trouxeram, a ciência espírita é obra de Kardec. Herculano Pires não cansa de dizer isso, mesmo porque espíritos desencarnados não fazem ciência no mundo físico. Então, a ciência espírita, meus irmãos, é obra de Kardec. Deolinda Amorim fala muito bem com relação aos 3 aspectos, em se tratando de espiritismo, ele fala no aspecto científico, filosófico e religioso. Quer dizer, o espiritismo é uma ciência, se bem que Kardec, no livro que é o Espiritismo, diz que o espiritismo é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais. Ele não fala em religião. Mais tarde, na Revista Espírita, lá de dezembro de 1868, e ele desencarnaria no ano seguinte, né? Aí, ele trata na questão religiosa. Ele tinha muito cuidado e tinha razão. Porque se nós assistimos, a meu ver, dificuldades na prática do espiritismo, na condução dessa doutrina no Brasil, a meu ver, devemos a obras mediúnicas. Devemos a esse aspecto chamado religioso. Porque Kardec diz muito bem, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, que formalmente o espiritismo não é uma religião, no sentido filosófico, sim. Mesmo porque ele trabalha com o mesmo material da religião, mas não da mesma forma. O espiritismo não tem cerimônias, não tem casta sacerdotal. Bom, não tem, segundo a proposta doutrinária, a gente coloca isso entre aspas, que a gente assiste no movimento, às vezes, um autoritarismo que lembra aí um processo de castas, né? Porque o que Kardec propõe para o movimento espírita é o estudo, é o exame das obras, mas para que a gente possa examinar aquilo que se nos chega sobre o mundo espiritual, é preciso que conheçamos essas obras fundamentais. Que alegria de saber que elas são fundamentais. Porque com o estudo, com a prática, a gente vai observando. E se a gente seguir na prática da mediunidade, o Livro dos Médiuns, a gente vai ter uma prática mediúnica qualificada. Porque vejamos uma coisa. André Luiz, na sua obra Desobsessão,
Há uma página, porque esse livro, uma página foi psicografada pelo Chico Xavier, outra por Valdo Vieira. Há uma página que foi psicografada por Valdo Vieira e que diz que a conversa daquilo que nós chamamos doutrinador com o espírito deve levar cerca de 10 minutos. A gente não encontra isso na obra de Kardec, muito ao contrário. Nós vamos ver na Revista Espírita um caso importantíssimo que estava havendo uma conversa entre aquilo que, naquela ocasião, se chamava de evocador, com o espírito necessitado, e aí manifesta-se o espírito de São Luís, o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso está na Revista Espírita. É pena que eu não guardei o número da Revista Espírita para trazer para vocês. O espírito São Luís se manifesta e diz, olha, há um equívoco. Quando um espírito necessitado se apresenta, seja ele quem for, o que sente, primeira fase desse atendimento é deixar que ele exponha a sua dificuldade, é deixar que ele coloque o seu sofrimento, a sua dor, a sua revolta, o seu ódio, tudo aquilo que ele sente. Porque, se nós não fizermos isso, como é que nós vamos socorrê-lo, ajudá-lo, se nós não sabemos o que se passa com ele? Mas, diz São Luís, deixe que ele exponha, para que ele se alivie também, para que, num segundo momento, isso pode durar 2, 3 reuniões, não é em 10 minutos que se faz isso, não. Então, num segundo momento, o evocador deve se colocar no mesmo patamar que o espírito, não superior a ele, mas colocando-se como um irmão, ali em aprendizado também, pronto a ajudá-lo. Num terceiro momento, que é o último, aí vamos falar sobre filosofia espírita, aí vamos falar sobre questões morais, a proposta de Jesus, porque há doutrinadores e o Espírito se manifesta, aceita Jesus, meu irmão. Isso não é proposta do Espiritismo, não. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. E olha que orientação extraordinária de São Luís na Revista Espírita. Olha, a reunião que assiste espíritos sofredores, necessitados, perseguidores, trabalhadores dessa reunião, precisam ter muito amor. E, meus irmãos, o Livro dos Médiuns nos ajuda a qualificar uma equipe mediúnica. No capítulo 29 do Livro dos Médiuns, Kardec trata da homogeneidade numa reunião privativa, mediúnica, numa reunião pública, como nós chamamos atualmente, numa reunião expositiva, e a homogeneidade numa casa espírita também. Está no Livro dos Médiuns, é ciência espírita. E essa homogeneidade, ela é importantíssima para a prática de uma mediunidade coerente, consistente, em que se tenha confiança, afinal de contas. Porque Kardec fala no Livro dos Médiuns, em 2 capítulos distintos, sobre a influência moral do médium na manifestação
e fala sobre a influência do meio na manifestação. O meio onde ocorre a manifestação influencia o fenômeno. E se o meio não é qualificado, nós necessariamente não podemos garantir que o fenômeno tenha validade. Nós não podemos garantir que aquele fenômeno realmente seja um fenômeno segundo o que propõe a doutrina espírita. Então, ele fala na homogeneidade. O que é a homogeneidade? É todo mundo pensar igual? Não. É nós, quando estamos numa reunião privativa ou numa reunião pública, nós estamos ali cumprindo com o objetivo da reunião. Se estamos numa reunião privativa de assistência aos espíritos necessitados, todos ali presentes devem estar voltados para a assistência àquele espírito, rogando a Deus, pelo doutrinador, pelo médium psicofônico e pelo espírito ali manifestante, e ajudando a formar aquela atmosfera espiritual que vai dar condições aos bons espíritos de trabalharem também. Essa homogeneidade numa reunião pública, numa reunião expositiva, diz Kardec, lá no capítulo 29, quando um expositor está falando e as pessoas presentes não estão cumprindo com o objetivo daquela reunião, que é o esclarecimento, que é a orientação, estão entrando até em conflito com o que está ocorrendo, ou muitas vezes estão até desligados do que está ocorrendo ali. Esse comportamento, se for um comportamento da maioria na reunião pública, vai influenciar o expositor negativamente. Ao passo que as pessoas, se estiverem ali, cumprindo com o objetivo da reunião, tentando ouvir, raciocinar em cima do que está sendo ouvido, está sendo escutado, está sendo falado, raciocinar, refletir, ele ajuda a criar um ambiente, uma atmosfera, e seus próprios benfeitores vão ajudá-lo. E essa atmosfera espiritual vai influenciar o expositor positivamente. Ele vai sentir-se fortalecido na exposição. E na casa espírita, a homogeneidade é quando nós nos perguntamos: o que estamos fazendo aqui na casa espírita? Estamos querendo impor as nossas teorias, ou nós estamos interessados em estudar e praticar a doutrina que foi trazida, que foi nos ofertada por Allan Kardec, a doutrina dos espíritos? É preciso que nós nos perguntemos. Porque quem está na casa espírita com esse objetivo de aprender e praticar, é preciso que ele estude as obras fundamentais. Sem as obras fundamentais, não existe espiritismo. E as obras fundamentais são todas as obras de Allan Kardec. As obras da codificação são todas as obras de Allan Kardec. E todas elas tratam de instruções importantes para o nosso viver. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, entendo eu que o Espiritismo é uma nova leitura da religião e da vida. Não for assim, não precisava de ter vindo.
Já existem religiões demais. Se nós formos repetir o formalismo, o moralismo religioso, não precisava ver. O que o Espiritismo propõe é transformação moral, é outra coisa. Não tem nada a ver com moralismo, nem formalismo religioso. É atitude de dentro para fora. Isso tudo a gente encontra onde? Na obra de Allan Kardec. Como eu disse, eu antes não usava o título Obras Fundamentais. Usava, sim, obras básicas. Mas, a partir do momento que eu entendi como eu já, conceitualmente, já fazia isso, mas não usava esse título, porque eu cheguei à conclusão, com o tempo de estudo e de vivência no movimento espírita, que era através desse aspecto chamado religioso, que foi mal interpretado e mal compreendido, é que se introduziu muitas dificuldades no nosso meio. E por isso Kardec, naquela ocasião, teve um cuidado enorme. No livro que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo não é uma religião, mas lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, ele retoma o assunto. Um espírito extraordinário, Allan Kardec. Ele retoma o assunto e diz: no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. No sentido formal, não. Não temos cerimônias religiosas. Mas temos alguns rituais, né, meus irmãos? Temos, infelizmente temos. A consciência de cada um de nós é que vai dizer o que está certo e o que está errado. O que vale é a nossa consciência. Mas a obra de Allan Kardec é obra fundamental, meus irmãos. E o Livro dos Médiuns, como eu disse, atualíssimo. Às vezes eu fico me perguntando por que os espíritos que falam tanto em Allan Kardec não pegam textos dele, O Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, e desenvolvem, ao invés de estar criando metodologias próprias, chanceladas com o seu nome. Eles precisam disso. Eles não deveriam estar estendendo o raciocínio kardeciano e o que contém nas obras fundamentais, mas eles querem criar sistemas próprios. Então, é desenvolvimento, estudo da mediunidade segundo o espírito tal. Quando é que vai ser segundo a ciência espírita, que está em O Livro dos Médiuns? E todos falam muito em Kardec. Meus queridos amigos, vamos pensar, vamos entender que essa doutrina é transformadora. E a gente fica muito feliz ao assistir, na atualidade, embora coisas difíceis no YouTube, mas a gente assiste coisa que não assistia antigamente. Hoje a gente assiste uma enxurrada de companheiros trazendo Kardec. Esse Kardec que ainda muitos de nós não entendem, porque não nos deram oportunidade de conhecê-lo com mais profundidade. Isso cabe às casas espíritas. Meus queridos irmãos do Jefa de Niterói, aqui fica o nosso carinho, o nosso afeto.
para todos vocês. Um afetuoso abraço dos companheiros do Redenção, lá do Andaraí, do Rio também. Estejamos unidos num só propósito de estudar e praticar um espiritismo coerente e consequente, e não um espiritismo místico farisaico. Infelizmente, se apresenta em alguns segmentos do nosso movimento espírita. Que Deus nos acolha no seu amor. Que Jesus continue amparando essa casa espírita tão querida por nós. Fiquem em paz, meus irmãos. Que Jesus os acolha. Que os benfeitores espirituais dessa casa continuem ajudando para que ela continue progredindo, crescendo, amando, servindo, esclarecendo, orientando, ajudando com Jesus e Kardec. Um abraço afetuoso para todos vocês, meus irmãos. Fiquem em paz. Do livro Verdade e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, publicação da Federação Espírita Brasileira. Vamos ler agora o capítulo 28, que tem como título Prece. Jesus, benfeitor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, não nos retires da estrada, quando quase sempre atribulada, de haver sua renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para mantermos o dia a dia, o esforço libertador. Necessitados de força, dá-nos, Mestre, apoio amigo. Queremos viver contigo, no reino eterno do amor. Maria Dolores.